Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu me encontro no livro de João, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, e nem és Elias, e nem és profeta? Era o povo na época indagando a João Batista: Por que tu batizas? Tu não és o Cristo, tu não és profeta, tu não és o Elias. E é como Jesus falou: se vocês querem saber, João Batista era o Elias. E eles aqui confundiam, bagunçavam: tu não és Elias. Mataram João Batista. Cuidado, tem muitas pessoas pecando porque não crê que Deus usa nenhum nem outro. Cuidado, porque precisou a mula falar para que Balaão, profeta de Deus, pudesse assim ouvir, entender, porque ele estava obstinado. Tem muitos que estão obstinados, não abrem o seu coração para ouvir, para entender a palavra de Deus. Estão obstinados em ter festas e mais festas, e não pregar a palavra como deve pregar, sabe? Em ofertas e ofertas, mas não querem abrir o coração para entender a palavra. Medite na palavra de dia e de noite, como disse Deus a Josué. Então medite, aqui eles disseram: tu não és Elias. Aquele povo naquele tempo já estava dizendo: tu não és Elias, tu não és o Cristo, tu não és profeta, tu não és nada. E ele simplesmente era o Elias, como Jesus falou que era. Jesus falou que era. E lá, quando o anjo veio apresentar-se ao pai dele e dizer que Isabel ia ter um filho, ainda disse: ele vem no espírito e essência do Elias, e virtude do Elias. Então, João Batista é o Elias. Acabou. Jesus é o Filho de Deus. Jesus era o Espírito de Deus na terra. Por isso que ele disse: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. O Consolador não virá, porque ele mesmo era o Consolador. Ele mesmo era o Espírito de Deus, que tinha que voltar para Deus e depois voltar para o mundo, como veio em Atos dos Apóstolos, quando foi a descida do Espírito Santo, que todos foram cheios do Espírito Santo. Foi Cristo, o Espírito de Deus, que veio e desceu na terra desde aqueles tempos, e ele está aí para quem quiser, para quem buscar, para quem abrir o coração e o receber. Cuidado, que está faltando pouco tempo para o Espírito de Deus sair da terra, porque ele está aí. Busquemos enquanto podemos achar. Amém?